Para que a gente possa acabar com a desigualdade, nós precisamos acabar com a ideia de opressores e oprimidos. Só existe uma forma. Qual é? Acabando com as classes sociais. Então, o Marx fala, a história de todas as sociedades que existiram até hoje é a história da luta de classes. E aí o Marx traz esse panorama para nós, e na sequência, já é o próximo parágrafo, né? Homem livre e escravo, patrício e plebeu, barão e servo, mestres e companheiros, numa palavra, opressores e oprimidos. Sempre estiveram em constante oposição uns aos outros, envolvidos numa luta ininterrupta, ora disfarçada, ora aberta, que terminou sempre ou com uma transformação revolucionária de toda a história, ou com o declínio comum da classe em luta. Então aqui o Marx faz uma análise da história e das relações sociais. Por isso que o Marx é um dos pioneiros do pensamento sociológico. Porque ele vai estar analisando essas relações sociais e vai propor um método de análise. E segundo Marx, a gente vai ter essa ideia descrita aqui. Então, essa escadinha que a gente tem aqui, trabalha com a ideia de que, em todos os momentos da história da humanidade, existiram modos de produção distintos. Dentro desses modos de produção, nós temos a organização do modo de produção e as relações sociais de produção. Ou seja, como as pessoas vivem ao redor desse modo de se produzir. E aí o Marx traz a ideia para nós, né, de que lá na Antiguidade Oriental você tem, servos e o rei. Chegamos ao período da Antiguidade Clássica, sempre com esse antagonismo, né, essa dicotomia, que vai ser essa contradição que compõe a história, segundo Marx. Idade Média, feudalismo, servos versus senhores feudais. Idade Moderna, o proletariado versus a burguesia. Então ele diz, para que a gente possa acabar com a desigualdade, nós precisamos acabar com a ideia de opressores e oprimidos. Só existe uma forma. Qual é? Acabando com as classes sociais. E onde as classes sociais são produzidas? Nos modos de produção que tem fundamentalmente a ideia de uma propriedade que é privada. O burguês é dono do modo de produção, que tem como objetivo o lucro. Enquanto existia a propriedade privada do modo de produção, a sociedade não tem como ser justa e igualitária. Portanto, nós precisamos acabar com as classes sociais para que, em sequência, se encerre a propriedade privada. E aí o Marx vai descrever, olha, nós estamos vivendo no capitalismo, mas a gente tem que chegar na próxima etapa, que é o socialismo. Para isso, nós precisamos de uma revolução do proletariado. É o proletariado, os trabalhadores do mundo, unindo-se, né? O Marx termina o manifesto descrevendo isso, implementando uma ditadura do proletariado, uma ditadura socialista, por tempo indeterminado, até que se crie condições necessárias para se alcançar o comunismo, que seria, portanto, o fim da propriedade privada.